Espiritismo sem mistério. Olá pessoal, estamos iniciando o programa Espiritismo Sem Mistério, estudando o livro dos Espíritos. E você que nos acompanha sabe que estamos falando acerca das leis morais e estamos falando sobre o bem e o mal. Hoje teremos um capítulo, várias perguntas que são muito interessantes, eu tenho certeza que você vai gostar. Pegue o seu livro, o seu caderno, faça as suas anotações, porque o Livro dos Espíritos é essa obra que é tão especial, que traz tanto conhecimento a respeito da espiritualidade, especialmente agora que estamos falando sobre as leis morais. Então vamos em frente, eu sou Solange Sauan Godoy, junto com o nosso querido André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Olá, queridas irmãs, queridos amigos. Nossa saudação a você que nos assiste, que acompanha nosso programa já desde o começo. Estamos mais da metade do Livro dos Espíritos já no nosso programa e esperamos que esse Espiritismo Sem Mistério também seja o seu Espiritismo Sem Mistério, já que a doutrina espírita é tão rica que nos permite encarar os problemas de cada vida, de cada situação, de cada disputa, sem pavor, sem medo, sem aquela aflição de parecer angustiante e não ter saída. Quando você conhece o funcionamento das leis do universo, tudo fica mais fácil. Você pode, inclusive, manter a mesma dificuldade, só que agora olhando por um outro prisma. E isso dá calma. Você talvez não resolva de imediato o problema, porém, você não se torna um outro problema diante do problema que você já tinha. Porque uma coisa é a situação que a vida nos apresenta, já por si só às vezes difícil. Outra coisa é como você reage, que pode ser um segundo problema. E isso você pode evitar. Essa maneira de você evitar, tornar o problema mais grave, é justamente aquilo que a doutrina espírita nos oferece, quando compreendemos essas leis. E aqui, nós queremos que você também participe desse Espiritismo Sem Mistério. O Livro dos Espíritos está disponível em vários lugares, mas além dele, nós temos o quê? Nós temos a possibilidade de ir ao cinema, ver o filme Nosso Lar 2, por exemplo, no qual as histórias que estão contadas por André Luiz nesse livro Os Mensageiros vão elucidar muitos dos elementos que o Livro dos Espíritos no nosso diário, labuta diária, vai nos oferecendo também. Se o Livro dos Espíritos fala teoricamente, explicando as leis do universo, o filme e o livro Os Mensageiros falam da aplicação prática dessas mesmas leis e é muito enriquecedor. Então, se você ainda não foi ao cinema, vá assistir o filme Nosso Lar 2, vá pensar sobre o livro Os Mensageiros e caso tenha vontade de aprofundar-se, nós temos no nosso programa O Espírito da Letra esta obra já lida e comentada em todos os seus capítulos. Então, entre lá no nosso canal, O Espírito da Letra no YouTube, você vai poder ver todas as obras de André Luiz, que até agora foram feitas. São 10 livros completos, estamos fazendo o 11º agora, e o segundo livro é Os Mensageiros. Vai lá que você vai aprender muita coisa naquilo que André Luiz nos exemplifica, trazendo justamente o Livro dos Espíritos para a nossa vida prática, não é, Solange? É isso mesmo, André. E nós vamos dar continuidade então, porque estamos abordando a questão do bem e do mal. Já iniciamos, falamos um pouco a respeito disso nas questões anteriores e nós vamos colocar o nosso primeiro slide para vocês. Acompanhe aí. Com as belas imagens, né, André? É o slide que fala da lei divina, que é o capítulo onde este tema está inserido. Lei divina ou natural. Ali você vê as imagens que mostram as organizações da legitimidade cósmica, a força superior criadora, a conexão de cada criatura com a energia luminosa, as tábuas da lei, ali simbolizando os mandamentos, que são leis, não é? Lei divina, lei natural, que compõe o universo, compõe as estrelas, as nebulosas, e que liga a mão humana que precisa à força cósmica que a abastece. Então essa é a ideia deste conjunto de imagens, inspirando aquilo que nós vamos começar a ver agora no slide seguinte, que é a questão número 640 do Livro dos Espíritos. Vamos a ela?
Aí está a pergunta, Solange vai ler para nós. Aquele que não faz o mal, mas que aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? Olha, que interessante, porque muitas pessoas gostam de pegar carona nas facilidades que alguma coisa errada tenha acontecido. Tombou um caminhão de galinha na estrada, a galinha está andando para todo lado e todo mundo para roubar a galinha. Você não tombou o caminhão, você não produziu o acidente, mas você para e pega a galinha que não é sua, você sabe que não é sua. Você não parou para ajudar a reunir as galinhas e pôr para alguém que é o dono da galinhada toda vir retirá-las. Não, você não fez isso. Está todo mundo pegando o açúcar, pegando a galinha, se aproveitando de um evento. Então, quando você não pratica o mal, mas se locupleta do mal que aconteceu, se isso é uma coisa que é culpável perante a lei do universo, não é? E então, Solange, quer complementar alguma coisa na pergunta? Não, é só lembrando que nós já vimos também a respeito disso nas perguntas anteriores, nós vimos que a lei de Deus ela está inscrita na nossa consciência. Então, muitas vezes, muitos de nós, apesar de não sabermos o que são, onde estão essas leis, isso está dentro de nós. Nós sabemos o que é certo e o que é errado. E por isso essa pergunta também de Kardec, aquele que não faz o mal, diz Kardec, mas aproveita do mal feito por outro, é culpável no mesmo grau? Será? Eu só peguei as galinhas estavam espalhadas ali na estrada, eu não fiz nada, eu não tenho culpa, o que eu posso fazer? Solange, o povo diz assim, achado não é roubado. Achado não é achado não é roubado. Como se isso fosse realmente uma escusa lícita para você, encontrou um dinheiro no chão que você sabe que não é seu, você pega para você. Mas eu não roubei, mas você sabe que não é seu. Então, a pergunta de Kardec está muito bem postada até para as nossas atividades odiernas, para o dia atual. Porque muita gente se vê tentado não a fazer o crime, mas se aproveitar do crime que alguém fez. É a pergunta dele. Vamos ver então no próximo slide o que os espíritos respondem? Acompanhe aí na tela. É como se o cometesse. Aproveitar é participar. Talvez tenha recuado diante da ação, mas se encontrando-a pronta, ele a usa, é que a prova e que o faria se ele mesmo pudesse, se pudesse ou se ousasse. Ou seja, ele é tão culpável como se ele tivesse cometido a ação. Apesar dele não ter feito o furto, não ter roubado nada, mas se ele se aproveita dessa situação, é como se ele tivesse cometido a ação. Ele estava aqui na resposta, você vai ver que os espíritos dizem assim, talvez ele não tivesse a coragem de praticar o ato. Talvez ele tenha recuado diante da atitude. Porém, se ele encontra essa atitude pronta, e ele a usa, é que ele aprova e que o faria ele mesmo se pudesse, ou se tivesse coragem, ou se ousasse. Então, alguém fez, alguém arrombou a porta, então ele entra e rouba o que está lá dentro. Não é meu, mas eu sei que a porta estava aberta, quem entrar e encontrar pode pegar. É assim que funciona. Ou seja, é a mesma coisa. Segundo a resposta dos espíritos superiores, perante a lei do universo, é participar daquilo que você sabe que é ilícito, né? Então, vantagens econômicas, comprar coisa cara por um precinho bem baratinho, que faça você imaginar que aquilo pode ter sido objeto de furto, você sabe que está correndo risco, não é? Então você está participando, você está estimulando a pessoa que cometeu o ilícito a se beneficiar do ilícito e você também comprar na bacia das almas um negócio que custa mais caro, não é mesmo? Então a gente sabe como as coisas funcionam. E este saber já tira de nós a escusa da ignorância. Nós já sabemos, quando o caminhão tombou e você viu o arroz, a farinha, o açúcar ou mesmo as galinhas andando pela estrada, você sabe que aquilo não é seu. Mas quando você para e vai pegar para você, você está fazendo o quê? Se locupletando daquilo que não te pertence.
né? E a lei é bem séria, os espíritos são bem enfáticos. Isso é como se você tivesse cometido o ato. Não é? Não tem escusas, não tem facilitações. É como se você tivesse cometido o ato. Exatamente. Mas Kardec continua. Olha a pergunta que Kardec faz agora, 641. Ele fala o seguinte: o desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Ou seja, você desejar fazer uma coisa que você sabe que não é correta, ela é tão repreensível quanto você realmente executá-la, ou quanto o próprio mal? A gente aprende com a doutrina espírita que o nosso pensamento, ele tem um potencial criador e ele demonstra quem nós somos. Aliás, quem nos ensina isso, antes mesmo que a doutrina espírita tivesse aprofundado essa temática, é o próprio Jesus, quando ele disse que toda vez que você pensar em se deitar com uma mulher, você já adulterou com ela. É só pensar. Porque o pensar é a marca registrada da nossa evolução, do nosso desejo verdadeiro, do nosso impulso. Então, Kardec, diante disso, está questionando os espíritos se o ato de pensar no mal é tão grave quanto praticar o mal em si mesmo, de forma direta, de forma a concretizar aquilo. Então, é uma pergunta que de verdade para nós é muito importante, porque também será uma maneira de você policiar os seus pensamentos, de você ter cuidado com aquilo que você está desejando, mesmo que ninguém escute. Sabe quando você fala, ai, bem que fulano podia morrer, que desgraçado. Não, eu gosto dele. Aí você fala pro outro, não, coitadinho. E no fundo você tá, bem que não ia, um câncerzinho não ia fazer muito mal pra gente, seria muito bom se livrar desse cara. Ou você está desejando alguma coisa. Então, se nós temos essa dupla face, uma para o público e outra para o que nós somos, aquela face oculta, que é o nosso pensamento, nos denuncia muito mais autenticamente do que aquela que o público vê. Aquele sorrisinho, aquela coisa, oi amiga, ai, como eu estava sentindo sua falta. E no fundo, desgraçada, você está pensando que você é mais bonita do que eu. Né? Essa coisa, você demonstra no pensamento qual é a sua inclinação. Então, diante disto, Kardec fez essa pergunta. Você vai ver a pergunta de novo? A Solange vai comentar alguma coisa enquanto você vê a pergunta e depois a gente vai para a resposta. O desejo do mal é tão repreensível quanto o próprio mal? Eu acho que essa pergunta ela é fundamental, porque a resposta dos espíritos ela é tão clara que nós, eu não vou antecipar, mas de uma certa forma, nós vamos ver como é importante a nossa postura interna. Porque dependendo muito, não adianta nada, todos nós, nos cobrimos, como disse o André, nos camuflamos. E agora nós vamos ver o que realmente, nessa resposta, aquilo que nós realmente precisamos ser. O que nós somos na essência, na verdade. Então, vamos ver primeiro a resposta dos espíritos? Vamos lá. E depois a gente continua comentando. Olha só. Conforme, ou seja, depende. Há virtude em resistir voluntariamente ao mal que se deseja, sobretudo quando se tem a possibilidade de satisfazer esse desejo. Porém, se o que falta é apenas ocasião, então a pessoa é culpável. Olha como os espíritos são tão precisos nas definições. Quando você tem, é claro, a gente às vezes não gosta de uma pessoa que nos parece antipática, uma pessoa que a gente tem uma coisa contra, por causa do jeito, por causa do estilo, ou pelo modo de agir, você não vai gostar dessa pessoa. Porém, se você luta contra isto, você tem essa inclinação de não gostar dela, de você, se eu puder evitar a presença da pessoa, eu evito. Mas você está buscando criar meios para tolerar, para se entender minimamente, você está resistindo ao impulso negativo. Porém, se o que está faltando para você é apenas a oportunidade de fazer aquilo que você gostaria, e se você tivesse a oportunidade, certamente você faria, então você é tão culpável quanto quem pratica.
Imagina que você tem uma pessoa que você não gosta. Ela está pendurada no topo de um prédio e ela precisa de alguém que venha ajudá-la. E você vê a pessoa ali, você tem raiva dela, ela já te prejudicou tantas vezes. Ao invés de você estender a mão, você pisa nos dedos que estão tentando segurar para que ela solte e ela caia lá embaixo. Agora apareceu a ocasião, né? Você está prejudicando, você não está jogando a pessoa, mas você está impedindo que a pessoa seja resgatada. Você mesmo não está fazendo isso. Então, essa vontade que só está faltando ocasião para que ela se concretize, demonstra que você não está nem um pouco interessado em mudar o que você é, o que nós somos, naquele antagonismo. E isso então nos condena. Isso demonstra que nós somos maus. Só não estávamos fazendo porque não tinha chance. Agora, se você está lutando contra, se você tem uma antipatia, mas você, não, eu tenho que vencer essa antipatia, vou sorrir ao máximo que eu puder, vou tentar ajudar a pessoa, vou me aproximar para prestar um serviço, quem sabe essa pessoa acaba se tornando mais próxima. Você está lutando contra você, contra essa inclinação gratuita, ou até mesmo que você tenha motivos. Porque vamos supor que é seu chefe, ele é rústico, uma pessoa meio tosca, e você com raiva, você fica embutido. E se você não lutar contra isso, você não precisa se tornar amigo do seu chefe. Porém, você pode compreendê-lo, você pode lutar contra a mágoa que fica em você. E essa luta demonstra que você não aceita ser mal. Mas quando você fica feliz que o seu chefe quebrou a perna, não foi você que quebrou a perna, mas, que bom esse bandido, podia ter quebrado as duas. Quer dizer, você demonstra que a coisa está preta pro seu lado, não é mesmo? O que a gente vê é que os espíritos nos dizem que nós somos analisados a fundo. Não é só por aquilo que nós estamos falando ou fazendo na frente de todo mundo. Ao contrário, nós somos analisados pelos nossos pensamentos, nossos sentimentos. E como bem colocou o André, se você tem uma situação em que você pode cometer um determinado ato, e se você comete esse ato, se você comete esse ato diante dessa situação, é lógico, você tem uma atitude que será repreensível. Mas se você, tendo a possibilidade de cometer esse ato, você segura, você fala, não vou fazer isso não é correto. Você se segura mesmo, você evita, se refreia, evita de cometer isso, então você está demonstrando que você é uma pessoa virtuosa. Porque o virtuoso não é aquele que é puro, que não sofre tentações, ou que não. O virtuoso é aquele que faz esforços para que os seus sentimentos negativos ou pensamentos, ele faz esforços, ele luta contra isso. Então, se você tem a oportunidade e você evita, você está demonstrando que você é um ser virtuoso. Solange, dentro disso que você está falando, e eu quero vir nessa câmera aqui, existe muita coisa que a língua é responsável por espalhar falsas informações ou informações que você não tem como provar só para que o veneno corra solto. Então, não é só matar a alma, o corpo físico de alguém, é acabar com a sua reputação, é fazê-lo ter vergonha diante dos outros. Então, a fofoca é um instrumento da maldade para destruir outras pessoas sem que você precise dar um tiro nelas. Então, se você ficar sabendo que alguém cometeu algum deslize, você não sabe se é verdade, alguém te contou, mas você não viu. Mas ao invés de você guardar para você e falar assim, olha, eu não tenho nada a ver com ele que errou desse jeito. Mas olha, essa pessoa é banca virtuosa e olha o que ela foi flagrada. E você passa isso para frente, você não teve prova. E mesmo que tivesse visto, qual é a vantagem de você fazer a pessoa ser denegrida? Só para se vingar dela? Então, geralmente os fofoqueiros falam assim, olha, eu vou te contar uma coisa, mas você não conta pra ninguém que eu te falei. Quer dizer, ele vai contar uma mentira, uma coisa que ele não tem certeza, para você ficar inoculado, para você ficar contaminado, só que você não pode se passar pra frente e dizer quem foi que te contou. E com isso, o que acontece? Se você ficar,
fica babando para pôr para frente a notícia, porque agora você quer ser o arauto da fofoca que parece verdadeira. O que acontece é que você acaba fazendo o mal ao invés de refrear. Então você não é diferente do fofoqueiro que te contou. Agora, se você diz, olha, isso não é problema meu. Ou então, eu não sei, eu não vi, eu não tenho prova. Então por que eu vou falar? Deixa aí, se ele errou mesmo, a consciência dele vai acusá-lo. Ele será responsável por reparar o dano. Ótimo. Você vai... Apesar de você ter aquela... será que as pessoas vão falar, vão achar que ele é tão bom quanto ele pensa, que ela é tão assim, superior, se ficarem sabendo onde é que ela estava? Você está se protegendo da própria maldade. Então você conta com o apoio dos bons espíritos. Mas se você... é mesmo? Olha, a gente tem que divulgar isso. E sai espalhando... Você não foi quem viu, ou você não está nem diminuindo a mentira, você está propalando. Então isso também representa a nossa postura diante de querermos que as coisas sejam diminuídas na maldade ou sejam espalhadas. E isso demonstra quem nós somos. Portanto, você pode ter raiva de alguém, e se alguém te conta uma coisa negativa daquela pessoa que você tem raiva, aí se você fica na posição, eu espalho, porque aí essa pessoa eu vou me vingar dela, ou eu digo, olha, que ela seja responsável, consciência dela, eu não tenho nada com isso, vou ficar na minha. E isso é muito importante, porque lá no capítulo 10º do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala da misericórdia, existem 4 perguntas no final que são muito importantes para a gente saber até que ponto nós devemos multiplicar as coisas feias das outras pessoas. E São Luís, que é o autor espiritual dessas respostas, nos dá muito estofo, muita sabedoria para ver como fazer diante disto. Então, não é só a maldade física de destruir o corpo, mas também é a maldade mental, emocional, verbal, que pode acabar com uma carreira, pode acabar com uma família, pode acabar com a paz interior e levar uma pessoa até o suicídio. Como nós vimos recentemente, no caso aí de uma rede social de fofoca, e que por causa de uma coisa que foi propalada, essa garota acabou tirando a própria vida. Então, veja só como isso é grave, não é? Infelizmente, é isso aí. Mas Kardec continua, porque ele, na pergunta 642, ele faz uma pergunta que eu tenho certeza que você nunca pensou que a resposta poderia ser essa que eles estão dando. Aliás, antes de a gente passar para a pergunta 642, eu acho que é uma coisa que nós deveríamos guardar de memória. Essa questão 642 é até fácil de guardar. 642, né? De 2 em 2. 2 em 2. 2, 4, 6. 6, 4, 2. Essa é uma questão que tem um fundamento muito profundo em tudo que nós precisamos fazer na Terra. Porque nós estamos habituados com um determinado tipo de resposta da justiça. Quem faz o bem, recebe o bem. Quem faz o mal, recebe o mal. É lógico isto. A lei do universo procura mostrar que é bom fazer o bem pelas consequências boas e que é ruim fazer o mal pelas más consequências. Porém, quando você entende a vida pelo prisma da lei do universo completa, você fica surpreso e começa a pensar, antes eu tinha medo de morrer, agora eu tenho medo de viver. Porque essa pergunta e essa resposta nos colocam em um outro patamar de responsabilidade. Não é só fazer o bem ou não fazer o mal. Veja só, Kardec vai fazer a pergunta que a Solange vai ler aí. Pergunta 642, dá uma olhadinha. Bastará não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar sua posição futura? Olha que pergunta. Eu não prejudico ninguém. Eu já ouvi isso de muitas pessoas. Eu não faço mal para os outros, mas também não quero que ninguém me prejudique. Eu não tomo o que não é meu, eu tenho cuidado de não fazer coisas erradas para prejudicar as pessoas. Então, eu acho que eu já fiz tudo o que eu devia.
Ai, será que eu fazendo isso, eu pagando os meus impostos, agora eu não devendo para o governo, não devendo para ninguém, ai, agora eu tenho garantia de entrar no paraíso. É assegurar a sua posição futura. Eu serei salvo. Olha quanta gente querendo ser salva. Quanta gente sonhando com a salvação, só porque frequentou uma igreja, só porque foi em alguns lugares fazer meia dúzia de atitudes aparentemente bondosas, muitas vezes enraizadas no interesse, na postura de querer tirar vantagem. Tem tantas pessoas que estão deixando, algumas pessoas, melhor dizendo, que deixam o trabalho mediúnico, que deixam o trabalho da fluidoterapia da casa espírita, que param de ser médiuns de doação de energia na casa espírita na hora de aplicar o passe e depois fazem um cursinho qualquer, uma terapia dessas qualquer e vão ganhar dinheiro aplicando bioenergia. Eles inventam outros nomes. Ai, aplicar o reiki, ganhando dinheiro para isso, transfundindo energia, buscando uma vantagem que antes ele não tinha materialmente falando, porque na casa espírita tudo é de graça. Ah, eu tenho que ganhar minha vida. Vai vender pipoca. Vai trabalhar de limpador na feira. Vai arrumar algum outro modo que não seja comercializar alguma coisa que é do universo e deve ser entregue gratuitamente? Ah, mas eu estou fazendo bem. Do dinheiro que eu recebo, eu dou uma parte para os pobres. Ora, por que você não deu-se para os pobres, ao invés de ganhar dinheiro para depois ajudá-los? Vamos ver a resposta, Solange? Vamos lá. Prepara aí, hein? Prepara o lombo, porque a resposta é dura. Vai lá. Não. É preciso fazer o bem no limite de suas forças, porque cada um responderá por todo o mal que resulte do bem que não haja feito. Ou seja, não basta parecer bonzinho, não basta não praticar o mal para os outros. Você é chamado pelo universo a praticar o bem em que limite? No limite das suas forças. Não é no limite do seu tempo, não é no limite do seu dinheiro, não é no limite da sua saúde, não é no limite do seu descanso, não. Você tem que praticar o bem no limite das suas forças. Por quê? Porque você será responsável pelo bem que praticar. Você será responsável pelo mal que você praticar. Mas você, todos nós, seremos responsáveis por todo o mal que aconteça por um bem que você não fez, quando você poderia ter feito. Veja só como é grave viver. Como a responsabilidade de viver deve amedrontar as pessoas muito mais do que a própria morte. Porque de verdade, alguém procura você num estado de desespero, querendo falar com você, querendo desabafar, e você, hoje é sábado. Eu trabalhei a semana inteira. Essa pessoa está sempre com um problema. Eu vou falar que eu não posso, eu não vou ouvir não, que eu estou ocupado, porque eu quero sossego. Tá bom. Você quer sossego. Aí no dia seguinte você fica sabendo que essa pessoa se matou. Não foi você que a matou. Mas quando ela procurou você, talvez inspirado até por espíritos amigos que queriam que ela ouvisse, ou que você a ouvisse, que você desse uma atenção para o problema dela, era para evitar que ela tivesse uma atitude extrema. E você se recusou. Você disse, não, estou cansado, eu quero descansar, eu quero assistir meu jogo de futebol. Vou ficar perdendo meu tempo com isso? Depois ela se vira, cresce, vai crescer. Só que é um espírito débil, um espírito fraco. E que as instituições do mundo invisível procuraram levar até você, porque sabe que você tem conhecimento espiritual, que você tem mais maturidade, ou que você está pelo menos em condição de ajudar ouvindo e depois dar uma boa palavra. Mas não. Então, quando ela se matou, ela é responsável pelo suicídio. Mas você se omitiu. Você é corresponsável em determinado grau por aquela tragédia que você não evitou. Você está dirigindo o seu veículo e consegue escapar de um buraco de noite, um buraco na rodovia, um buraco na pista. Fala, nossa, que buracão, ainda bem que eu não caí nele. E vai embora.
E ninguém fala para você, escuta, para um pouquinho, sinaliza esse buraco. Felizmente você não caiu nele, mas alguém pode cair. Eu não, isso é problema da Dersa, da prefeitura, de quem toma conta da estrada, não tem nada a ver com isso. E aí você vai embora. E vem um ônibus que não vê o buraco, cai com a roda, tomba e tem um monte de gente machucada. Você poderia ter evitado aquilo parando o carro, colocando uma pedra, colocando um galho de árvore, para que alertasse os outros. Mas você não fez o que você podia. Portanto, não adianta frequentar o centro espírita, não adianta querer falar bonitinho. Você tem interesse. Se você tem interesse material, você não está fazendo o melhor que você pode. A pergunta 895 nos ensina isso. Características do vício, características que nós poderemos encontrar em nós mesmos. Pergunta 895 do Livro dos Espíritos. Falando da perfeição moral, Solange? Qual é o maior entrave? Isso. Além dos nossa evolução. Além dos efeitos, além dos defeitos e dos vícios, sobre os quais ninguém se enganaria, qual é o sinal mais característico da imperfeição de alguém? Ele pode estar bem vestido, ele pode falar gostoso, ele pode ter cultura. Qual é o sinal, porém, mais característico da imperfeição? E os espíritos respondem: o interesse pessoal. Você tem interesse pessoal? Você quer ganhar alguma coisa? Você quer ter vantagem? Quer ficar famoso às custas dos outros? Esse é um defeito que é às vezes mais grave do que o olhar embaçado do bêbado, o odor do cigarro no fumante, a loucura mental do drogado. Porque a gente disfarça o interesse pessoal usando terapias, usando desculpinhas, para parecer que todo mundo faz e que é lícito, quando não é. Perante o universo, você está malversando as forças de Deus. Aquelas que você poderia estar usando com a ajuda dos bons espíritos para diminuir o sofrimento das pessoas. Nós conhecemos um caso, um amigo nosso foi participar de uma desses seminários de autoajuda, falando da prosperidade. E a pessoa que estava dando o seminário, contando porque ela se deu bem, ela progrediu, ela tem um patrimônio agora muito grande. Ela tinha uma empresa de contabilidade. Ela trabalhava numa empresa grande, mas daí ela ficou pensando, ela teve uma iluminação de como ela poderia ganhar mais dinheiro ajudando as pessoas. Foi se meter nesse negócio de coach, de autoajuda. E aí começou a fazer esses cursos, que na verdade a ajuda é para ela. E ela conta que uma certa noite, ela tinha um cliente no consultório dela, no escritório de contabilidade, que estava devendo 2 meses. 2 meses que ele não pagava o escritório de contabilidade. Esse empresário não estava bem, estava apertado, estava passando por dificuldade. Então ela ligou para o cara, e ela diz isso publicamente. Ligou para o cara e falou: escuta aí, você está me devendo 2 meses, não vai me pagar não? Assim, muito caridosamente. Essa mulher está dando um curso de autoajuda. E ela disse que no dia seguinte ela ficou sabendo que o cliente dela se matou. No dia seguinte. E essa pessoa está aí propondo que os outros sejam bons. É claro que recebendo para isso. E aí estão inúmeras outras dessas terapêuticas fajutas, que dão nomes diferentes, nomes específicos, nomes nobres para fazer a mesma coisa. Ludibriar o necessitado, falando de espiritualidade, quando de verdade a pessoa tem conhecimento de espiritismo, era praticante dessa doutrina e acabou deixando tudo isso para ir ganhar dinheiro, com a desculpa de que está ajudando os outros. Pergunta 642. Você precisa fazer o bem no limite das suas forças. Não é do seu interesse, não. Não é no quanto você vai receber, no quanto você vai ganhar. Quanto você tem condições de ajudar as pessoas. Porque está aqui. Nós seremos responsáveis pelo bem que a gente fizer, pelo mal que a gente fez
e por todo o mal que decorra de um bem que nós não fizemos, quando a gente podia ter feito. É difícil, né? Isso daqui tira o sono. Né, Solange? Isso agora eles ampliaram o leque de uma forma que é muita responsabilidade. É bom a gente estar bem atento àquilo que nós estamos fazendo. Na verdade, Solange, não é agora que eles ampliaram o leque. Sim. Jesus vem dizer para nós que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Então, Jesus botou o leque já aberto. Isso é até mais profundo do que a gente imagina, né? Porque exatamente. Nós chutamos, amar o próximo como a nós mesmos, mas a gente não... uma coisa é a gente escutar, outra coisa é realmente interiorizar isso e colocar em prática, que é muito mais complexo. Por isso que eu digo a vocês que anotem na mente, anotem no papel, coloquem no espelho do banheiro a pergunta 642. E não se permitam agir como um mero transeunte do mundo para tomar vantagem, um roedor das estruturas da terra, aproveitando-se da miséria dos outros, da dificuldade alheia, para tirar vantagem. Não, você será responsável por isso. Mesmo quando você cumpre seus deveres na sua repartição, no seu estabelecimento ou na sua tarefa, ainda o universo vai cobrar da gente se você cumpriu o dever com amor àquele que você estava servindo. Ou você fez de má vontade. Por quê? Porque às vezes só cumprir o dever é apenas manter-se numa rotina mecânica de trabalho. Mas fazê-lo com amor é olhar a necessidade do outro. É claro, o homem estava devendo, mas custava você telefonar para ele e falar assim, escuta, eu sei que o senhor está devendo 2 meses, eu não estou preocupada com isso, mas eu queria saber, está tudo bem com o senhor? O que está acontecendo? Conta para mim. Eu sou sua contadora, eu sou seu contador. O que aconteceu? Nossa, que abertura, não? Continuava o homem devendo, mas você deixava a pessoa... Puxa, desculpa, eu tenho vergonha de falar com você, mas eu estou numa situação terrível, minha empresa tá falindo, eu não sei o que fazer. Eu estava pensando até em me matar. Não faça isso. Nós temos muitos caminhos para vencer, dificuldades. Veja só que coisa bonita. Você continuava sendo credor, porque depois que o homem se matou, a pessoa ficou sem o dinheiro do mesmo jeito. Né? Não pagou-a antes de se matar. Então, né? Essa pergunta nós não devemos nunca mais nos esquecer dela. Porém, nós vamos para frente um pouquinho. Né? Vamos ver o que vem depois? Vamos lá. Pergunta 643. Haverá pessoas que, pela sua posição, não tenham possibilidade de fazer o bem? É alguém que está muito doente, ou que está muito pobre, ou que não tem cultura. Será que existem pessoas que, pela posição em questão, não possam nunca fazer o bem? Vamos ver o que os espíritos respondem. Não há ninguém que não possa fazer o bem. Só o egoísta não encontra jamais oportunidade. Bastará estar em relação com outros homens para encontrar ocasião de fazer o bem. E cada dia da vida dá oportunidade a qualquer que não esteja cego pelo egoísmo, porque fazer o bem não é só ser caridoso, mas ser útil na medida de seu poder, todas as vezes que o seu concurso pode ser necessário. O pobre pode ser útil, o doente pode ser útil, o enfermo no hospital pode ajudar o enfermeiro, pode ajudar a faxineira com uma boa palavra. Ninguém está impedido de fazer o bem, ninguém está impedido de ser útil. Coisa linda isso, não é mesmo? E agora, na última pergunta deste programa, nós vamos ver na tela o que Kardec indaga. O meio no qual certos homens se encontram colocados não é para eles a fonte primeira de muitos vícios e crimes? A pessoa está num lugar criminoso, ela está num lugar de miséria, num lugar difícil de tentações. Será que não é a fonte primeira, então? Eu não sou mal porque eu sou mal porque o meio me fez mal. Será que é assim? Vamos ver o que respondem os espíritos. Sim, mas isso ainda é uma prova escolhida pelo espírito em estado de liberdade. Ele quis se expor à tentação para ter o mérito da resistência. Então, ele pediu isso. Né? Ele não pode usar isso como desculpa para fazer maldades. Quando ele mesmo, sabendo das suas tendências,
preferiu passar por esta tentação para dizer, opa, não vou fazer. Pediu para reencarnar lá naquela condição difícil, para passar por determinadas provas, para ser tentado. E assim, através disso, ele pedindo essa prova, ele tentaria resistir, né, a essa tendência ou a essa provocação, situação. né? A provocação do Exatamente. mal. Viu quanta coisa interessante nesse trecho? Mas ainda não acabou, não. No próximo programa vamos ter mais perguntas sobre o bem e o mal. É isso mesmo, fique conosco, não deixe de assistir lá o Espírito da Letra, como disse o André no início do programa. Lembre, os mensageiros, no Espírito da Letra você vai compreender essa bela obra. E se você quiser, inclusive, assistir, antes de assistir o belo filme que também está aí, O Nosso Lar, e é uma boa medida para você compreender todo esse contexto que o Espírito André Luiz trouxe para a gente através do nosso querido Chico Xavier. É isso aí. Então, É Solange, isso, um grande abraço. Grande abraço para todos vocês. Até o nosso próximo Espiritismo sem mistério. Tchau, gente. Beijão. Espiritismo sem mistério.